Muito bem, estamos aqui reunidos na comunidade Nefro. Toda terça-feira às 18 horas, nosso encontro marcado para poder fortalecer esse movimento da enfermagem nefrológica, para aumentar, fortalecer as nossas conexões, para nós conhecermos a realidade de outros colegas, para nós ficarmos por dentro do que está sendo conversado na nefrologia e, principalmente, para a gente criar realmente uma comunidade, para a gente não se sentir sozinho. Então, todas as terças-feiras, às 18 horas, nós temos esse encontro marcado. E hoje é o 10º encontro. Olha que número bonito, eu adoro o número 10. E calhou, coincidiu de ser justamente na semana da enfermagem, na semana que ontem foi o Dia Internacional da Enfermagem, dia 12 de maio, hoje é dia 13, mas geralmente, na maior parte das instituições de saúde, essa semana nós chamamos de Semana da Enfermagem, carinhosamente. Por quê? Durante essa semana nós temos várias atividades, temos palestras, temos presentes. Geralmente, nesses dias, nós temos muito reconhecimento, eu acho que essa é a palavra. Muito reconhecimento para os profissionais de enfermagem. E eu acho isso fantástico. Por quê? Porque nós merecemos. Não importa onde a gente trabalha, não importa se é técnico, se é enfermeiro, a gente trabalha muito. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em enfermarias, em hospital, já tive a oportunidade de trabalhar em unidade de terapia intensiva, já tive a oportunidade de trabalhar em clínicas de diálise, com hemodiálise, com diálise peritoneal. Já trabalhei na graduação, pós-graduação, empreendo. Há 16? Não, já tô perdendo as contas, gente. 19 anos já. Esse ano nós vamos fazer 19 anos que existe a empresa Instituto Valkyrie Arenas. E eu nunca vi um serviço fácil de enfermagem. Vocês já viram, gente? Conta aí pra mim se vocês já viram. Olha quanta gente querida, Sabrine, o Júnior, Fabiana, a Andressa Prata, que legal que você tá aqui. Clarissa, o Tiago, a Célia, que legal, sejam bem-vindos. Vocês já viram, gente, algum serviço easy, sabe? Facinho, facinho para enfermagem? Conta aí para mim. Quem quiser abrir o áudio, fica à vontade. Aqui, ó, a Fabi colocou. Eu nunca vi o serviço de enfermagem ser fácil. Pelo contrário, é extremamente desafiador. Eu super concordo. Por quê? Gente, acredite ou não, mesmo eu que trabalho com educação, eu lido com vidas. Porque se eu não ensinar os meus alunos a prestarem uma assistência de qualidade, aonde isso vai refletir? No meu paciente. Quer dizer, no paciente que ele vai cuidar. Então, não adianta, não importa qual é o caminho que a gente faça na enfermagem, nós estamos lidando com vidas. E eu acredito que esse é o nosso grande desafio, mas ao mesmo tempo é isso que torna a enfermagem tão especial. É isso que faz com que a nossa caminhada ela seja realmente diferenciada. Os profissionais de enfermagem são profissionais diferenciados. Então, parabéns para todos nós que escolhemos a enfermagem para atuar, para todos nós que escolhemos a enfermagem como a nossa vocação. E o fato de vocês estarem aqui comigo na comunidade Nefro, o fato de vocês participarem das aulas, isso mostra que você não é só um profissional de enfermagem, você é um profissional de enfermagem comprometido, comprometido com qualidade. Porque o melhor que a gente pode oferecer para o nosso paciente é a qualidade. Eu acho que esse é o grande diferencial que nós podemos oferecer para o nosso paciente. E quando eu penso em qualidade, eu penso num conceito mais amplo. A qualidade, às vezes, ela não está diretamente relacionada, ou ela não depende só da estrutura que eu tenho para eu trabalhar. Ela depende de como eu chego.
Qual é o meu humor se eu chego sorrindo, ou se eu chego brigando com o meu paciente? Se eu estou disposta a ouvir o meu paciente, os familiares dele ou não. Se eu estou disposta a trabalhar em equipe com os meus colegas da enfermagem, com a equipe multi. Se eu estou disposta a aprender e principalmente se eu estou disposta a mudar. Então, a qualidade, para mim, ela é um conceito mais amplo. Ela não depende, na grande maioria das vezes, para você prestar um serviço de qualidade, você não precisa, ó, de investimento absurdo dentro da tua clínica. Você precisa investir tempo nas pessoas, sejam elas pacientes, sejam elas equipes, sejam elas colegas, porque isso realmente vai fazer diferença. Então, vocês estarem aqui comigo nessa terça-feira às 18 horas, eu sei que a rotina de vocês deve ser muito louca, porque a minha é, até hoje, é muito louca a minha rotina. E vocês pararem, terem esse momento para poder dedicar a se fortalecer. Como eu falo sempre para vocês, aqui na comunidade tem dias que nós falamos de assuntos técnicos. Hoje nós fizemos uma relação aqui, a minha equipe fez uma relação de tudo que a gente já falou. Nesses 10 encontros, eu pedi para eles organizarem aqui para mim. E olha só quanta coisa que a gente já conversou. Nós falamos de fundamentos da doença renal crônica, nós falamos do Dia Mundial do Rim. Sobre hemodiálise, nós tivemos 4 encontros. Nesses 4 encontros, nós falamos de diálise intra-hospitalar, nós falamos de dialisador, nós falamos da história da hemodiálise. Cada encontro foi um assunto. Teve um encontro que nós falamos da diálise peritoneal, que ó, eu tenho um caso de amor com a diálise peritoneal. Nós falamos sobre segurança do paciente. O encontro passado, o assunto foi direcionado para as terapias beira-leito e nós discutimos o parecer do porém. Então, foi um overview sobre injúria renal aguda. Nós falamos sobre a questão da diálise beira-leito, focada nas terapias intermitentes, porque são essas terapias que estão abordadas no parecer do Corém em São Paulo. Então, nós falamos sobre esses assuntos. E hoje nós estamos falando sobre a Semana da Enfermagem. Ah, e semana passada, na semana passada, eu também falei do quê? Eu dei sugestões de atividades para vocês fazerem na Semana da Enfermagem. Lembra? Quem que estava aqui com a gente? Eu não lembro quem que estava na semana passada aqui com a gente. A Fabi falou que hoje conseguiu participar, chegar a tempo. Ah, que legal. Show, show. Aí, ó. Muito bom, Júnior, muito bom, muito bom. Ótimo. A Fabi falou que é desafiador, o Júnior falou que conseguiu chegar. Muito bom. O Júnior da Biocompany, parceiraços nossos. Eu falo que eu tenho um casamento com a Biocompany. Nós somos parceiros desde 2012, gente. Olha só que bacana. É muito bacana quando a gente tem empresas que apoiam e que enxergam na gente um caminho para poder fortalecer a nefrologia e fortalecer a enfermagem. Muito bom, muito bom. Ah, a Fabi não estava na semana passada, estava de plantão. Acontece, amiga. Quem nunca? Quem nunca? Faz parte. Quem que está aqui comigo e que consegue? Hoje o nosso assunto é a Semana da Enfermagem. É ser enfermagem. E eu queria muito conversar com vocês. Quem que tá aqui que consegue abrir o áudio e o vídeo para falar um oi para mim? Papo rápido, coisa rápida. Não se preocupem, não vou fazer chamada oral. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Tcharam! Ninguém?
Oh, meu Deus do céu. Alguém consegue abrir? Seria tão legal se vocês conseguissem abrir. Ai, a Fabi hoje. É. Libera teu áudio aí, Fabi. Deixa eu Tá dando ver. para ouvir? Agora sim, agora sim. Muito bom. Que bom que hoje você não está de plantão. Parabéns, parabéns, enfermeira. Enfermeirinha Obrigada, parabéns. mineira, mineirinha. Fabi, Exatamente. muito bom. Se apresenta para o pessoal. Fala quem é Fabiana. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Fabiana, tenho 30 anos, tem 5 anos que eu atuo na enfermagem, mas vai fazer 7 anos mês que vem que eu formei. Comecei lá embaixo, assim, bem pequenininha. Comecei fazendo home care, né, como técnica, durante quase um ano. Depois fui chamada para trabalhar em um hospital. Atuei na enfermaria, peguei na parte de convênios e do SUS. Depois fui chamada para trabalhar na hemodiálise, que é linda, maravilhosa. Por lá fiquei 3 anos, cheio de desafios. Com um ano e pouco já me cogitaram para ser enfermeira RT, né, responsável técnica do setor. Não quis no começo de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não sirvo para isso. Dá Aí, medo? por fim, eu tive que. Hã? Dá medo. Não, Quando desespero, convida. né? Não é medo, é desespero. Dá pânico. Você não sabe. Eu não sabia nem onde eu estava ainda. Então, assim, foi muito bacana. Assim, foi um contexto muito confuso, porque eu entrei justamente na pandemia. Então, a gente teve muito desafio. Foi literalmente no mês que eu entrei, foi no dia 2 de março de 2020. Quando foi, acho que no final do mês já foi aquela situação que fechou tudo, né? E assim, que criou aquele caos todo no mundo inteiro. E foi muito complicado, né? Porque a gente não sabia, e aí aquela confusão, vários pacientes, equipe, aí todo mundo com medo, com um pavor, você saber lidar com uma coisa nova, recém-formada, recém, assim, chegada num setor também, né? Um ano e pouco igual em março, né? Primeira vez que eu entrei no setor, nunca tive experiência, tive contato com por conta do meu pai de criação, que teve que fazer hemodiálise, né? Então, assim, era mais da parte de cuidado. Eu nunca tinha entrado dentro do setor de hemodiálise, eu não tinha nem noção como é que era direito. Tinha noção básica de cuidar de catéter, que ficou com pernicate, então, assim, de pânico também, que eu passei aperto em casa, nem informada eu estava, não tinha nem noção para que era aquilo direito, como que cuidava. Ele chegou um dia em casa com a roupa toda ensanguentada, eu liguei para a médica desnorteada, o que que eu faço? Foi terrível, foi terrível. E assim, e aí ela mesmo foi me orientando pelo telefone, não, e ela sabia que eu estava fazendo enfermagem. E teve toda a credibilidade comigo. Tipo assim, vai fazer. Você tem material luva estéreo em casa? Tem. Tem gazinho? Tem. Então você vai fazer tal, tal jeito. E assim, eu fiz. Mas aquilo ali eu tinha pavor de mexer. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu vou arrancar esse negócio. Ai, mas assim, eu não imaginava cair no setor de hemodiálise, mesmo depois que ele faleceu. Eu não gostava muito, não. Não era minha ideia, né? Então, depois entrei, fiquei 3 anos, tive esses desafios, funcionários, a gente perdeu, funcionários né, pedindo conta, desafio de equipe, falta de enfermeiro, falta de técnico, 40 pacientes positivos para Covid de uma vezada só. Então, assim, foi muito desafiador. E aí, abrir terceiro turno, trabalhar quase 18 horas seguidas. E, assim, foi uma experiência em tanto, mas muito desafiador e seja, assim, graças a Deus que Deus é tão bom na minha vida que eu tive cabeça, saúde mental
para poder lidar com isso, porque não é fácil, não é para qualquer pessoa. Enfermagem, na verdade, não só enfermagem, saúde em geral. Vou pegar nós da enfermagem e médicos, né, que tá na assistência, assim, por muito mais tempo, tem os fisioterapeutas e tal, mas assim, que a gente fica o tempo todo com o paciente, né? Não é fácil. Se não tiver cabeça, não consegue lidar. Ainda mais eu que hoje atuo na emergência, então assim, é pior ainda, porque se você não souber atuar e ter cabeça fria e rapidez e agilidade, Você você perde o não sai nem do paciente. lugar. Você perde o paciente. Oi? Você perde o Sim, sim. paciente. Você- Perde o paciente e é coisa de minutos. Então, é uma experiência muito bacana. Fui para bloco cirúrgico já também. Depois fui para enfermaria cirúrgica e hoje eu estou só na emergência. Mas meu coraçãozinho é do diálise. eu... Ô, Fá, conta pra gente, por que que você decidiu fazer enfermagem? Então, com 17 anos, eu acho que nem todo, quase ninguém está preparado para decidir o que que é da vida, não. Então, em meio a tantas opções que existia fonoaudiologia, fisioterapia, medicina, tanta coisa que você podia fazer, por que que você decidiu fazer enfermagem? O que que aconteceu? Foi Mas eu sempre gostei curiosidade? Ah, vou testar. O que que aconteceu? Na verdade, desde pequenininha eu queria fazer biologia. Sempre quis essa parte de saúde, né? Nunca gostei de outra área. Porque eu gosto muito de animais e tal. Só que chegou um ponto que eu pensei, eu não vou prestar para isso. Depois eu pensei, vou fazer medicina veterinária, que eu amo os bichinhos. Depois eu falei, isso não vai dar certo, porque eu tenho muita sensibilidade para os bichinhos. Um bichinho passando mal perto de mim, eu sou péssima, sou zero à esquerda. E sou mais leiga do que os pacientes, não. E aí eu fiquei assim, eu gosto de saúde, gosto de cuidar, vamos em enfermagem. Mas assim, não porque eu gostava mesmo. Mas eu nunca tinha tido contato de ter dia a dia de cuidado, apesar que eu cuidava do meu pai de criação e minha mãe, né? Por conta disso. Então eu tinha muita indecisão ainda em relação à parte de mexer com animais, que eu sempre gostei, mas eu pensei, eu acho que eu vou gostar de enfermagem também, porque também é cuidar. E eu não Sim. tenho muita sensibilidade para cuidar de bichinhos, eu não vou dar certo, porque eu tenho medo. E aí eu falei assim, vou fazer, né? E Conta o aí negócio, deixa eu te passei interromper. Conta o negócio para mim, que eu quero conversar com outros colegas também. Conta o negócio para mim. Você fez pós já? já, fiz. Você fez a pós em quê? Em emergência ou em nefro? Né? Tinha que ser, porque você foi RT. RT tem que ter. É verdade, você trabalhou na clínica, então tinha que ter a pós de nefro. Que bacana. Conta para mim, ó, bate pronto. Eu vou fazer pergunta, tem que ser resposta rápida. Que aí eu vou conversar com as outras meninas também. Bate pronto. Qual foi o teu maior desafio nesses 5 anos que você tem como enfermeira? Sem RT, na pandemia. Maior desafio. Eu imagino. E Qual lidar foi, com os meus qual foi um dia marcante para você que te deixou feliz que você falou, meu, tô no caminho certo. Ai, tem tantos. Ai, que bom! Tem tantos. Não me lembro algum específico, mas assim, acho que quando eu consegui vencer a minha parte do Covid como RT, né? Eu tive um momento de exaustão, esgotamento, mas assim, de receber elogios da equipe e falar, você vai largar mesmo, sendo que você fez tanta coisa e agora que você vai colher os seus frutos, você vai deixar? Mas era questão de saúde, eu não podia mais permanecer porque senão eu ia ficar louca. Então eu tinha que cuidar de mim agora, naquele momento, né? Eu acho que isso foi o mais marcante, assim, além de outras coisas. Entendi. E hoje, se você tivesse que fazer a escolha,
Com 17 anos, mas já vivendo tudo que você viveu na enfermagem nesses 5, você escolheria a enfermagem de novo? Escolheria, porque eu passei medicina na UFJF em Governador Valadares e eu não fui. Ai, que legal, que bacana, que bacana. Fá, obrigada, obrigada de você ter entrado, obrigada de você ter compartilhado com a gente um pouquinho da tua história. E parabéns, parabéns, porque a gente teve a oportunidade de se conhecer em Recife e você realmente me mostrou o quanto você é dedicado, comprometido, o quanto você está buscando essa melhoria contínua. Tenho certeza que você está impactando a vida de muitas pessoas, não só da tua equipe e dos seus pacientes, mas outras pessoas que talvez você ainda nem tenha consciência, porque às vezes a gente impacta positivamente, inspira outras pessoas e a gente nem sabe disso. Às vezes um familiar se espelha na gente, às vezes uma pessoa do administrativo, uma pessoa da recepção, uma pessoa da higienização. Fala, nossa, eu gosto tanto daquela enfermeira, ela é tão gente boa, ela é tão esperta para trabalhar, e quando eu quero fazer faculdade, eu quero ser igual ela, não é? Às vezes a gente inspira as pessoas e a gente nem sabe. Então, parabéns, que Deus continue Para... abençoando o seu caminho, e estou feliz por hoje eu poder Amém. fazer parte da sua jornada também. Conta comigo, viu? Quer mandar um recadinho pro Obrigada, Val. pessoal? Pessoal, não desista da enfermagem. Tem dias que a gente quer largar, sumir de tão desgastante que é. Mas sempre tem aquele alguém que vai lá e fala, que faz alguma coisinha, um comentário assim, não, não vou largar. Então, não podemos deixar os desafios, que são muitos, não são poucos, né? A gente sabe, eu falo pela emergência, né, e assim, de equipe no modo geral, que é muito desafiador lidar com pessoas, liderar não é fácil, ainda mais assim, a gente ter que lidar com pessoas novas, né, igual eu tenho acesso a médicos novos, recém-formados, e a gente tem que, né, saber lidar, saber ajudar, acolher, e a gente às vezes vê frutos, né? Aquela questão de você ter um respeito ali, pelo menos você vê aquilo nítido, as pessoas se reportarem a você, não para te sugar, mas assim, ah, Fabi, faz isso, Fabi, você sabe tal coisa, me ajuda aqui. Então, assim, isso é gostoso. Mas tem dias que a gente quer desistir, Tem. largar para lá, mas não podemos deixar a peteca cair. A nossa missão é uma missão muito, muito forte. Ela exige demais da gente, mas vale a pena. Vale a pena. Vai. Muito bom, parabéns. Obrigada, Fabi. Obrigada. Ótimo descanso. Que bom que você está aqui com a gente. A Andresa Prata, faz tanto tempo que eu não te vejo, menina. Abre aí. Cadê tu? Você tá comigo faz tanto tempo, não é possível que você não vai conseguir abrir aqui teu áudio para conversar comigo. Eu vou te ensinar um truque. Sabe o que que você faz? Sai e entra de novo, porque aí às vezes ele libera. Sai do Zoom, clica no sair e aí você volta entrando no mesmo link, que geralmente a hora que você volta dá certo. Quero conversar com você, faz tempo que a gente não se vê. Quem mais está aqui que consegue abrir a câmera para mim? Lu, você consegue abrir tua câmera? Tiago, quem conseguir abrir aí me conta. Eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos. A Fabi me falou, contou a história dela e eu me vi muito na história dela. Porque eu adorava cuidar das pessoas, adorava cuidar de bichinhos também. E, e eu queria muito fazer uma faculdade na área de saúde, sabe? Queria muito fazer. Só que tinha um outro detalhe, eu também gostava muito de planta.
e gosto até hoje. Tenho aqui o meu jardim, meus vasos, eu cuido deles, é uma delícia. Fui numa escola de agronomia, gente, fui numa escola técnica de agronomia. E a hora que eu voltei dessa escola técnica, eu voltei decidida a fazer agronomia. Quando chegou na hora de escolher o vestibular, adivinha o que que eu coloquei, o que que eu marquei para eu fazer? No vestibular da Unesp, eu marquei agronomia, primeira opção. A minha primeira opção na Unesp era agronomia. A minha segunda opção, olha só, era fonoaudiologia. Por quê? Porque fonoaudiologia tinha na minha cidade, que eu sou de Marília. E a minha terceira opção era biblioteconomia. Vocês têm noção? Biblioteconomia? Vocês conseguem me enxergar como uma bibliotecária? Pois bem, quando eu prestei o vestibular aos 17 anos da Unesp, eu prestei para agronomia, fonoaudiologia e biblioteconomia. Aí, na minha cidade, tinha a faculdade, tem até hoje, a Faculdade de Medicina de Marília, que é a FAMEMA. E lá eles têm medicina e enfermagem. Eu falei assim, olha, eu vou passar vou prestar para enfermagem. E vamos ver se vai dar certo. Por que vamos ver se vai dar certo? Eu sempre fui muito estudiosa. Só que eu estudei a minha vida inteira em colégio do estado. Nunca estudei em colégio particular. Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu fiquei com muito medo. Eu falei, será que eu estou preparada, né, para o vestibular? Será que eu vou conseguir passar? Imagina, gente, eu trabalhava das 8 às 18 numa livraria e saía às 18 horas da livraria, pegava a minha bicicleta ou ia caminhando, chegava em casa, tinha que escolher. Ou tomava banho ou jantava, não dava para fazer os dois. E eu ia para a escola à noite, colégio estadual, fazer o que hoje é o chamado ensino médio. E então foi assim uma labuta. E eu chegava em casa, por que que eu falo que eu era estudiosa? Porque eu consegui uma apostila do método objetivo, que hoje tem bastante escola, né, do objetivo aqui em São Paulo. Mas eu consegui uma apostila do objetivo. Então, eu chegava da escola, do estado, eu pegava aquela matéria que eu tinha estudado na escola e eu estudava ela na apostila do objetivo. Então, eu chegava em casa às 11 horas da noite, ficava estudando até mais ou menos 1 hora, 1h30 da manhã. E eu ia dormir porque 6h30, 7 horas eu tinha que acordar para trabalhar. Então, realmente foi uma loucura. E quando eu fui prestar o vestibular, eu falei, caraca, meu, será que eu vou conseguir passar nesse vestibular? Será que eu estou preparada? E Deus é tão bom, como a Fabi falou, né? Ele vai ajudando a gente assim nas decisões. Quando a gente erra na decisão, ele ajuda a gente a endireitar. E eu acho que ele falou assim: não, essa guria aí ela tem um propósito maior que vai ser na enfermagem. Aí eu não passei em nada na Unesp. Não passei em nada, nem em biblioteconomia. Não entrei em nenhum dos três cursos. Mas eu passei já na primeira chamada da FAMEMA para enfermagem. E foi muito engraçado. Esses dias eu estava contando pro meu menino, porque era tão difícil alguém do Colégio do Estado passar na FAMEMA, que, gente, eu fui entrevistada pelo Jornal da Cidade. Vocês têm noção que o Jornal da Cidade me ligou para poder fazer entrevista? Foram na escola, tiraram foto minha na escola, porque era tão difícil alguém do estado passar na FAMEMA e eu tinha conseguido passar. Então, assim, foi uma grande conquista. E eu acredito que eu sempre acreditei muito em Deus e pedi para Ele ir guiando os meus caminhos. E eu tenho certeza que esse guiar já começou desde aquela época, desde a época que eu fui escolher o curso da faculdade. E é muito bacana, porque assim, esse período da faculdade foi um período desafiador, porque a faculdade era paga, mas aí, onde existe a vontade, existe o caminho, né? Quando eu saí do trabalho para poder fazer a faculdade, porque minha faculdade era integral.
Cada um tem sua história, né, gente? Eu gosto tanto de ouvir as histórias de vocês. Queria tanto que vocês conseguissem abrir aí o áudio e o vídeo para me contar. Se mais alguém conseguir abrir, conta para mim. A Andresa saiu, voltou e não deu certo, amiga? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo liberar o teu áudio. Aqui, Fabi. Ó, eu vou mandar uma mensagem, ver se. Pra mim tá parecendo que tinha saído o risquinho, Fabi. Ô, Fabi, não, Andressa. Andressa, tenta de novo clicar em cima do teu microfone, porque tinha saído o risquinho vermelho. Passa o dedinho na tua tela, vê se você consegue. Aí, gente, eu comecei a faculdade. Aí, apareceu. Tenta falar um oi pra mim. Eu consigo te ver, mas o áudio entra e sai. Ah, eu tô. Feliz em falar com você. Eu também, fazia tempo que eu não te via, menina. Olha, eu tô te vendo e tô te ouvindo. É, ele está entrando e saindo, é porque ele está com carga baixa. Eu cheguei agora do serviço, depois de Ah, 12 horas, aí ele dá aquela carga de entra nesse momento, descanso. entendi, Mas a entendi. vontade de acompanhar é maior. Ótimo, ótimo. Então, seja muito bem-vinda. Parabéns, parabéns pelo Dia da Saudade sua. Enfermagem. Parabéns pela tua jornada. Estou muito feliz de te receber aqui na comunidade. Seja bem-vinda e se apresenta para o pessoal, Andresa. Bom, eu sou Andresa Prata, já 23 anos de profissão, técnica de enfermagem. Dos 23, 15 só na diálise, feliz da vida, amo minha profissão, amo de paixão, emociono de falar Eu também, e, eu fico me segurando para não chorar toda hora, porque eu me e emociono muito fácil. Estamos juntos. ver os nossos pacientes sair ou precisar da gente, a gente está junto com eles. Isso para mim é muito bom. É revigorante para mim todo dia trabalhar e ver meus pacientes bem. Apesar de ser uma doença muito ingrata com eles, mas é uma coisa que eu amo. Amo, amo, amo de paixão. Não troco minha profissão por nada. Ai, que linda. E conta pra mim. Olha, eu já com a voz embargada aqui também. É, tô falando que eu sou bicho mole, eu choro fácil. Choro fácil, não precisa nem apertar que eu choro. Ô, Andressa, conta pra mim, por que que você escolheu fazer a enfermagem? Na realidade, eu caí de paraquedas na enfermagem. Jura? Eu, Conta. Adoro essas histórias. Conta pra mim. na época que eu estudei meu segundo grau, eu estudei segundo grau CB, CH, CE. Meu pai é contador, minha mãe contadora. E eu ia para CE. Eu fui para CE. Que é a área de E minha exatas. cunhada, isso, eu queria ser contadora, que nem meu pai, que nem minha mãe. E aí minha cunhada chegou e disse, Andresa, só que eu estava naquela fase da adolescência, aquela fase meio complicada, que tu quer arranjar uma profissão, tu não sabe nem para onde tu vai, mas quer que seja rápido. Sim. E ela disse, Andresa, eu estou fazendo técnico de enfermagem, vai ter uma seleção no colégio, tu queres ir? Esse ego, enfermagem não tem nada a ver comigo, nada, nada, nada. Ela disse, tenta, Andresa, tu já sai com uma profissão, pensa por esse lado. E eu fui fazer o teste. Fiz o teste, tirei 9,7 na prova e consegui a vaga. E ela disse, agora está na tua mão, tu vai recusar essa vaga que tantos querem? Aí eu virei com a minha mãe disse, vai, se você quer, vai. E daí para frente eu me apaixonei com a enfermagem. E Hum. descobri que eu era boa em função, descobri que eu era carismática, e fui descobrindo um monte de coisa que nem eu me conhecia, que era o cuidar do próximo. E cada vez que eu ia me metendo numa área diferente, eu ia me apaixonando mais. Como a enfermeira falou agora há pouco,
Eu era 5 anos em bloco cirúrgico, mas no outro horário eu fazia diálise. 5 anos em UTI, mas paralela à UTI eu fazia diálise intra-hospitalar. E nessa vida de intra-hospitalar eu estou até hoje. Fico só no agudo e trabalho com agudo sempre. Que legal. Acabei de chegar, passei o dia trabalhando e no agudo. Não voltei mais para a sala, mas no agudo eu estou sempre presente. Que legal. Você está em qual cidade agora, amiga? Belém, Belém do Pará. Belém. Ai, eu adoro Belém, gente. Eu adoro. Toda vez que vocês me ouvem falar Vem Belém, de eu sempre novo para falo cá. isso, eu sei, mas eu adoro Belém. Eu É uma adoro. cidade bem acolhedora. É, adoro, adoro. Eu tô triste porque esse ano eu não consegui ainda ir para Belém e acredito que a gente só vai conseguir fazer alguma coisa mais pro final do ano. Dura que com a COP aí ficou meio difícil, né? Complicou, tudo está muito complicado aqui em Tá. Belém, decorrência da COP, mas vai dar certo. COP, E é se COP, eu vier, falei COP. estarei presente. Pois é, não, a gente vai agitar, a gente vai agitar. Eu estava vendo com as meninas porque nós vamos fazer o lançamento do livro do Instituto, que vai ser no Empower Nefra, aqui em junho. O evento vai ser aqui em junho. Nós vamos ter um evento que vai falar de agudo. Você podia vir, né, sua danada? Vem para cá, vem para São Paulo, É porque certo, vamos sim. O Empower Nefra ele é um evento top. A gente fala de hemodiafiltração bastante assunto de hemodiafiltração e esse ano nós vamos falar também bastante de diálise beira-leito, de diálise aguda. Então vai ter as terapias contínuas, vai ter as terapias intermitentes. Então a gente vai falar de HD estendida, vai falar de HDF, vai falar dos métodos contínuos, vai falar de água, vai falar de legislação, sustentabilidade, vai falar de tudo um pouco. Vai ser bem bacana, bem bacana. Vamos ver Vem se a gente participar com consegue a ir. gente. E vai ter. E aí, ó, já perdi o gancho que eu ia falar. O que que eu falei do Empower Nefro? Porque no Empower Nefro nós vamos lançar o livro do Instituto, um livro de Uhum. hemodiálise. Então vai ser bem bacana. E aí eu queria fazer esse lançamento também em Belém. Então, quem sabe no segundo semestre a gente consegue agitar alguma coisa aí em Belém com vocês. Vai ser Deus ótimo. quiser, vai dar certo, Vai sim, se Deus quiser. mas a gente aguarda. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Fabi. Qual foi o seu maior desafio até hoje na enfermagem? Não sofrer, o não sofrer com os nossos pacientes, a perda dos nossos pacientes, não por culpa nossa, por consequência da vida. Isso me faz sofrer demais. Até hoje, depois de 22, 24 anos de profissão, 25, isso ainda me faz sofrer muito. Isso me abala. Não tanto quanto no início, mas ainda me abala. A perda do jovem. É. Eu, Isso para mim eu, é eu difícil. vou te contar um negócio. Eu tenho um pouco mais de tempo de enfermagem que você. Eu tenho 28 anos. Eu me formei em 96. Esse ano eu vou fazer 29 anos de enfermagem. E hoje eu não estou mais diretamente com o paciente. Mas até hoje eu, eu rezo por pacientes que eu cuidei. Tem pacientes que marcam tanto a vida da gente, que trazem tanto ensinamento. Tem paciente que já morreu, tem paciente que meus filhos nem conheceram e meus filhos falam deles. Porque são histórias, é o carinho e assim, foi passando. Então, é, tem coisas que marcam e isso é bom, porque mostra pra gente que a gente é humano, né? A gente é humano. E Verdade. eu acho que esse é o Não, grande não se tornou diferencial. mecânico. Sim. Em meio a uma especialidade que é tão repetitiva, porque se você for ver, o nosso trabalho ele é totalmente repetitivo. Todo É, dia é a mesma coisa. Você tem que montar a máquina do mesmo jeito, você tem que fazer o cuidado, a punção do mesmo jeito, o manuseio é, do catéter do mesmo jeito, reuso do mesmo jeito. Mesmo você que não tem mais reuso, porque você faz o agudo, mesmo assim, o procedimento é sempre o mesmo. sempre mesmo. E ainda assim. A gente tem esse lado humano, isso é tão bom, gente. Isso é bom demais.
Não, não queira perder isso. Não queira perder, viu, Andresa? Eu acho Porque que eu não consigo. esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso diferencial. Eu sou da tua turma. Tem hora que eu choro, tem hora que eu abraçava meus pacientes, a gente chorava junto, porque A gente, a gente tem uns momentos assim que pode ser tão pequeno para outras pessoas que para a gente é tão grande. é, Tive um paciente que veio, só foi para lá comigo no intra-hospitalar, no agudo, porque ninguém estava conseguindo fazer o catéter dele funcionar. E ele chegou na clínica, disse, Andresa, vamos testar, vamos ver se a gente consegue, e dei fluxo no catéter dele. Ele me olhou com um sorriso tão bonito e disse assim mesmo, obrigado, você é minha anja. aí, ó. E isso marcou. Dele mandar a mensagem e dizer assim, cadê a minha anja para me ajudar? Isso foi, é uma coisa tão pequenininha para uns, e para mim foi tão grandioso, É, que não é dinheiro, não é nada, é o agradecimento dele que foi bonito. que lindo, muito legal, muito legal. Aí, você já respondeu minha outra pergunta, ó. Eu ia te pedir para você me falar uma coisa que tinha te marcado, você já me contou. E eu já tô chorando já aqui. Ai, gente. Tantas, tantas, tantas. Meu Deus, duas coronas. Aí, Uma ó, bonita que duas. eu vou te contar da Santa Casa. Aqui a criança não gostava da gente no início e depois ela virou e disse assim, no Dia das Mães, deu um presente para a mãezinha de coração. Ela chegou, tia, a senhora virou minha mãe de coração. Oh. Isso quase que acabou comigo. Gente, fala se não Bonitinho. tem como segurar. Eu não seguro, não, eu choro. Ah, eu choro, me desmancho, saio com a cara inchada, mas eu, Ah, gente, Tô durona. é a felicidade da nossa profissão. O que que você falou, Fabi? Eu sou durona. Eu não sou muito de chorar, não. É, Mas eu, eu tive um paciente que faleceu mês passado que acabou comigo. Ele era meu amigo, né? A gente tem um grupo que é a Turminha da Nefro. São os é, pacientes que, alguns que continuaram a amizade comigo, né? Mas mesmo assim, se eu vou lá na hemodiálise levar um paciente, a galera fala, Fabi, você vai voltar? Que dia que você volta? Você não volta, não? Mas tem alguns que a gente tem mais, né? E sempre. aí o Regis nos deixou. E aí, assim, acabou comigo porque ele foi parar na emergência no meu último dia antes de entrar de férias. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, E aí ele entrou na emergência comigo no final do plantão e muito ruim, a gente sabia que a chance dele sobreviver era muito pequena, sabe? E aí eu despedi dele. E assim, aí pouco antes, foi dia 5 do mês passado, aí eu recebi a notícia que ele nos deixou. Ele teve uma parada cardiorrespiratória na hemodiálise e não teve o que fazer. Acabou comigo, arrebentou comigo no dia que ele desceu da emergência para a emergência e foi o dia que a gente se despediu. E ele era apaixonado comigo, gente, nossa, tinha uma amizade, a esposa dele maravilhosa e isso me marcou. E foi a primeira vez que eu chorei tanto por causa de um paciente. Sempre me bom, apeguei a todos, assim, brincar, e bagunçado que a gente fazia na hemodiálise, não tem noção. Mas ele acabou comigo. Ele me fez chorar na emergência. E assim, a esposa, a irmã dele trabalhou na hemodiálise também, só que hoje ela está em São Paulo. Ela não trabalha na diálise mais, não. Ela falou assim, Fabi, ele escolheu o melhor dia para despedir de você. Ele despediu, ele desceu, ele resolveu descer com você. Nossa, e aqui? Isso me marcou. E assim, a gente sente falta dele até hoje e a gente acolheu a esposa dele como da nossa turminha, né? Ela já era. Mas também pela fase, né? Da perda do sim. marido, os dois eram apaixonados. Então, assim, esse caso também acabou comigo. Eu chorei igual criança.
E que bom que você chorou, porque eu vejo muitas colegas que elas sofrem e sofrem em silêncio e sofrem caladas e não precisa, gente. A gente não precisa ser a Mulher Maravilha, a gente não precisa ser o Superman, que temos meninos aqui conosco. A gente tem que se permitir se alegrar com as pequenas conquistas que nós temos no dia a dia. Nós temos que nos permitir sofrer, porque nós temos esse lado humano. E esse eu vejo que é o nosso grande diferencial. Às vezes me perguntam, eu falo assim, Val, o que que você está achando desse negócio da IA? Eu estou achando maravilhoso, porque a IA, ela é ótima e ela vai ajudar a gente a agilizar coisas que são possíveis ser agilizadas por um computador. Só que, gente, coisas que a IA nunca vai conseguir fazer é olhar no olho de uma pessoa, é ouvir ela com cuidado, é segurar numa mãozinha. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, às vezes a gente só segura, né? Só pega ali na mãozinha e dá o apoio, falando, ó, tô aqui. É o jeito de olhar, é o chamar a atenção quando precisa, porque às vezes eles são danadinhos, principalmente nossos pacientes renais, né, gente? Vamos combinar. Ô, bichinho danado que eles são. Então, às vezes precisa dar um puxão de orelha também. E isso é o que faz o nosso grande diferencial. Acho que é muito importante e é muito gratificante na nossa profissão, a gente poder demonstrar toda a nossa humanidade aplicando a nossa missão, né? Seguindo a nossa missão. Muito E bem, não muito tem coisa bem. melhor do que a gente chegar no trabalho, receber aquele sorriso e dizer assim, eu estava com uma saudade de você. A minha enfermeira chegou. A minha enfermeira chegou, gente. É o máximo, é o máximo. Eu Isso adoro, mesmo. adoro. Ai, que delícia, quanta história boa. Obrigada de vocês terem compartilhado a história de vocês comigo, com o pessoal. Obrigada, Andresa. Obrigada, Fabi. Tenho certeza que cada um de vocês tem uma história especial. E ela é realmente especial, porque a jornada de cada um de nós, ela é única. Ela é especial e tem um porquê para a enfermagem ter entrado na nossa vida. Então, toda vez que tiver muito difícil, que tiver aquele perrengue, que tiver aquele desafio, resgata isso. O porquê que você começou? O porquê em você faz isso? Porque, gente, desafio toda profissão tem. Eu tenho amigas que atuam em diferentes setores e todos os setores têm desafios. Então, se nós estamos aqui, existe um porquê. Eu acredito nisso, que existe um porquê para nós estarmos aqui. Que cada um de nós foi colocado aonde deve estar. Então, eu acredito nisso. E todas as vezes que eu também tenho meus momentos de fraqueza, tenho muitos desafios, assim como todos vocês, e nesses momentos eu resgato. Por que que eu comecei? O porquê que eu continuei? Por quem eu faço o que eu faço? E é importante a gente manter isso fresco na nossa mente e principalmente no nosso coração, para que a gente possa servir o outro com muita humanidade, com muita humildade, com muita ética, com muita qualidade, sempre oferecendo para eles o melhor. Obrigada, obrigada de coração pela companhia de vocês. Hoje, eu tenho uma coisa. Gente, eu esqueço das coisas. E depois, a hora que eu desligo, eu falo, nossa, esqueci de falar tal coisa. Vamos lá. Deixa eu contar um negócio para vocês, antes de eu desligar, rapidão aqui, ó, nos últimos 4 minutos. Eu vou fazer um sorteio para vocês, tá? Hoje. Só que o sorteio vai ser feito depois. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Peraí, o link da avaliação. Aí vai participar do sorteio. Cadê, gente? O trem, peraí. Vai participar do sorteio quem. Deixa eu pegar aqui o link. Peraí, só um minutinho. Aqui.
Vai participar do sorteio só quem preencher a avaliação da aula. Eu sei que hoje não foi uma aula propriamente dita, mas foi um compartilhar poderoso aqui de histórias e vivências. Então, avaliem, coloquei o link aqui no chat, avaliem, e vocês que preencherem a avaliação, depois eu vou fazer o sorteio, vou gravar a telinha aqui do computador e vou sortear para vocês um kit do Instituto. E aí a gente vai mandar para quem for sorteado esse kit lá na casinha de vocês, tá bom? Aí a gente vai mandar esse kit de presente do Instituto para vocês no presente do Dia da Enfermagem. Vai ser muito legal. E o que mais que eu ia falar para vocês? Desde a semana passada, nós estamos controlando as presenças aqui na comunidade Nefro e até o final de junho, até dia 24 de junho. Quem participar de todos os eventos ou participar de pelo menos 95% dos eventos, vão ser 7 eventos, da semana passada até o dia 24, são 8 encontros que nós vamos ter. Quem participar dos 8, ou pelo menos de 7, vai também ganhar um presente aqui do Instituto. Então, estejam com a gente, compartilhem com os colegas, a comunidade, né? Como eu comentei com vocês, nós já falamos de vários assuntos, assuntos técnicos, fundamentos da nefrologia, discutimos atualidades, discutimos artigos científicos, teve encontros aqui sobre dialisador, acesso vascular, segurança do paciente, teve muita coisa bacana. Então, compartilha com os colegas, porque todas as terças nós estamos aqui às 18 horas reunidos para trocar experiências e é um prazer receber vocês. Ah lá, o Thiago! Ei, meu amigo! Tudo bem? Parabéns! Parabéns! E, gente, eu tenho que contar isso para vocês antes de eu desligar. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos um momento especial. Sabe aquele momento frio na barriga que a gente tem no dia a dia? Então, vai ser meu momento frio na barriga. Na quinta-feira, às 20 horas, nós estamos lançando a pós-graduação de enfermagem em nefrologia do Instituto. Então, se você conhecer alguém que está buscando uma pós-graduação de enfermagem e nefrologia, convida essa pessoa para estar na aula de quinta-feira. Se você não souber do link, eu vou colocar o link lá na comunidade para vocês poderem encaminhar para os colegas. Vai ser um prazer receber. Eu estou organizando uma pós com vários convidados que são experts em nefrologia, que com certeza vão agregar muito para a formação dessa nova turminha que está chegando agora. Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Você chegou na hora da gente fechar. Agora que sossegou aí, você está sem áudio, eu não estou te ouvindo, só estou te vendo, estou te ouvindo. Não, não sei por que que não está liberando, ó. Vocês não estão conseguindo liberar o áudio? Não liberou aqui. Bom, vamos tirar a nossa foto? Bom, e agora? Agora sim, agora sim. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Você está falando da onde, Thiago? Estou dentro do hospital, do Metropolitano. Em qual cidade? São Paulo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Ah lá, um Isso. paulista na turma. Ah, o Júnior também é paulista, também está aqui. Que legal, que bacana, seja bem-vindo. Parabéns, viu, Obrigado. pelo Dia da Enfermagem. Para todos nós, né? Muito bom. Merecemos. Ó, eu quero conversar com você outro dia para você me contar a tua história. Hoje eu tenho que encerrar, porque agora eu vou ter que levar meu menino, que eu tô com meu menino aqui, e ele vai embarcar, que ele estuda no interior. Então eu vou levar ele lá, eu vou ter que encerrar com vocês. Mas outro Tá dia você vai ótimo. me contar a sua história. Foge não, hein? Você entrou por último, tá fugindo de mim, mas não foge não. Outro dia a gente vai conversar. Quem Tá mais bom. pode? Quem mais pode abrir aí a imagem para a gente tirar uma foto bem bonita, meu povo? Fabi, consegue abrir para tirar uma foto? Segura aí, Thiago. Ó, a Andressa
Andressa tá aí. A Lu consegue abrir, Lu? A Lu tá no carro, tá sempre com a Tô gente. dirigindo, tô Ô, dirigindo. ô, amiga. Aí, a Tô te família. ouvindo dirigindo, para não perder a aula. Muito bom, obrigada. Obrigada pela companhia. Bora Tá lá? bom. Bora. Foto com um sorrisão de Semana da Enfermagem. Um, dois, três e... Cheese. Sim. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se saiu, gente. Peraí. Aê, saiu todo mundo. Pessoal, fiquem com Deus, que Deus abençoe a jornada de vocês. Obrigada pela companhia. Continuem com a gente e conto com vocês para divulgar. E respondam a avaliação para eu poder fazer o sorteio depois. Tá joia? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.